Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Empresa Brasil de Comunicação entrevista a candidata à presidência da República, Vera Lúcia, do PSTU. E o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a legalidade do ensino domiciliar. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A empresa Brasil de Comunicação retomou hoje mais uma edição da série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. Se você já estava conosco aqui na TV Brasil ou na Rádio Nacional, você conferiu a sabatina com Vera Lúcia, do PSTU, que acabou agora há poucos minutos. Ela foi entrevistada por jornalistas da TV Brasil, Agência Brasil e Rádio Nacional. E nós, dos Corredores do Poder, vamos trazer para você um compilado das principais propostas e posições da candidata de acordo com os temas abordados. Mas antes, confira um perfil de Vera Lúcia. Vera Lúcia tem 51 anos, é casada e tem 2 filhas. Ela nasceu no sertão pernambucano e se mudou ainda criança para Aracaju. Na capital sergipana, trabalhou como garçonete e datilógrafa antes de entrar para uma fábrica de calçados e iniciar a militância sindical. Ela é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente se dedica à formação política de ativistas do movimento sindical. Bem, a gente ressalta que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio, realizado na presença dos assessores de cada partido. Feito esse esclarecimento, vamos aos destaques da entrevista da candidata. Ainda no início do programa, a candidata condenou o atentado contra Jair Bolsonaro, que levou uma facada no fim da semana passada. Ela disse que Bolsonaro foi vítima de uma violência que ele mesmo estimula, mas que é condenável em qualquer hipótese. Ao falar sobre segurança pública, Vera Lúcia defendeu a unificação das polícias e uma atuação conjunta delas com a comunidade para a definição de um plano estratégico de combate à violência. Para ela, a solução não passa por investir em mais armamentos, mas na criação de empregos e educação, principalmente para os jovens. Vera Lúcia propõe, inclusive, o fim dos centros de ressocialização para jovens, que seriam substituídos por conselhos comunitários que definiriam a melhor política para os adolescentes que se envolvem em ações criminosas. No resto do sistema carcerário, a candidata alega que 40% dos encarcerados não foram julgados e mais da metade deles é réu primário. Para ela, a primeira medida seria julgar essas pessoas e também promover a legalização de todas as drogas. Vera Lúcia acredita que isso ajudaria a eliminar o tráfico de armas no país, junto com o tráfico de drogas. Sobre violência no campo, ela defende uma ampla reforma agrária sem indenizações. A candidata argumenta que essa reforma agrária daria fim aos conflitos pela posse de terras. Olha, e a candidata do PSTU também falou sobre saúde e questões sociais. Mas quem vai contar pra gente sobre as propostas dela para essas áreas é a Carolina Pimentel, da Agência Brasil, que estava ali acompanhando também, né, Carol? Que conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Mariana. Bem, a candidata do PSTU, ela disse que é a favor da estatização de grandes unidades de saúde privadas. Segundo ela, os recursos destinados para a saúde pública não podem ser desviados para a rede privada. Ela afirmou que hoje 50% dos recursos voltados para a saúde são utilizados para comprar leitos ou para pagar exames em hospitais privados. Vera Lúcia defende não pagar a dívida pública para se ter dinheiro para investir no Sistema Único de Saúde. Ela diz que a saúde do cidadão não pode ser um negócio e que todo o sistema deve ser público para que não haja, Mariana, concorrência com o sistema privado. Foi uma proposta semelhante, Carol, com relação à educação. A candidata defendeu a estatização das universidades privadas sem indenizar os proprietários, para que o governo possa oferecer imediatamente vagas para todos os estudantes que não conseguem entrar no ensino superior público. Ela também condenou programas como o ProUni e o FIES, que financiam o estudo em universidades privadas. Para Vera Lúcia, os recursos públicos devem ser aplicados exclusivamente no ensino público. Para ela, também a falta de investimentos está na raiz do problema em outras áreas da educação, como o ensino médio. Além disso, ela propõe também a criação de conselhos nas escolas para fazer
a gestão delas. Vera Lúcia também se posicionou contra a criação recentemente da Agência Nacional de Museus e considerou que o incêndio no Museu Nacional foi um crime contra a história do país. Olha, eu falo agora com a Jéssica Gonçalves, nos estúdios da Rádio Nacional, que destaca outras propostas de Vera Lúcia para a gente. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Mariana. Eu falo sobre economia. Vera Lúcia defendeu a expropriação das 100 maiores empresas do país. Quando questionada se essa medida significaria a fuga de investimentos no país, Vera respondeu que os investidores só vêm ao Brasil em busca de mão de obra farta e barata. A candidata do PSTU afirmou que pretende diminuir a jornada de trabalho sem redução de salários e rever as reformas feitas contra a classe trabalhadora. Para gerar emprego e renda, a candidata disse que se o país deixar de pagar a dívida pública, vai ter mais de 40% de recursos para gerar empregos. Ela defende a redução da jornada de trabalho e um plano de obras públicas para a criação de vagas. Questionada se o modelo do socialismo que pretende implementar seria semelhante ao adotado na Venezuela, na China e em Cuba, a candidata respondeu que nenhum desses países é socialista de fato. Ela afirmou que a Venezuela vive sob a ditadura de Nicolás Maduro. Para ela, um governo corrupto e sanguinário, a exemplo da Nicarágua. Segundo Vera Lúcia, Cuba fez uma revolução, mas não é um país socialista. Em relação à proposta de fechar o Congresso, a candidata do PSTU disse que a decisão deveria ser dos trabalhadores organizados e acrescentou ser contra esse Congresso de carta marcada, que chamou de carta marcada, e também submetido ao poder econômico. Mari. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, aí eu aproveito para destacar que a nossa próxima entrevista será amanhã com o candidato do Partido Democracia Cristã, José Maria Emael. Confira. Amanhã, na série de entrevistas com os candidatos à presidência, José Maria Emael, 5h30 da tarde, ao vivo. Eleições 2018. O caminho até o Planalto, na TV Brasil. Assim como hoje e nos outros programas, jornalistas da TV Brasil, da Rádio Nacional e da Agência Brasil, então, farão as perguntas. Rosiane Kennedy vai mediar a sabatina, que será transmitida ao vivo pela TV Brasil, por 5 emissoras da Rádio Nacional e em tempo real pela Agência Brasil. A entrevista também será disponibilizada para mais de 5.000 emissoras de rádio de todo o país e para 39 emissoras de TV públicas. Fica então o convite para você conferir conosco o que José Maria Emael tem a propor amanhã, às 5h30 da tarde. E o Ibope divulgou nova pesquisa de intenção de votos para presidente da República. O levantamento foi feito entre os dias 8 e 10 de setembro, ou seja, depois do atentado sofrido pelo candidato do PSL, Jair Bolsonaro. O Ibope pesquisou o cenário já também com Fernando Haddad, do PT, substituindo Lula, que teve a candidatura barrada pelo TSE. Vamos acompanhar os resultados com a narração de Carol Lasnu. Jair Bolsonaro, do PSL, na pesquisa de agosto, tinha 20%. No início de setembro, 22%. Agora tem 26% das intenções de votos. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9%, passou para 12% e agora está com 11%. Marina Silva, da Rede, estava com 12%, continuou com 12% e agora está com 9%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 7%, foi para 9% e manteve os 9%. Fernando Haddad, do PT, estava com 4%, depois 6%, agora tem 8%. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 3%, continuou com 3% e manteve o mesmo percentual. João Amoedo, do Novo, estava com 1%, passou para 3% e agora também está com 3%. Henrique Meirelles, do MDB, passou de 1% para 2%, agora está com 3%. Vera Lúcia, do PSTU, tinha 1%, continuou com o mesmo número e manteve o percentual no último levantamento. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1%, foi para 0%, agora volta a ter 1%. Guilherme Boulos, do PSOL, e João Goulart Filho, do PPL, tinham 1%, continuaram com 1% e agora aparecem com 0%. José Maria Emael, do Democracia Cristã, estava com 1%, depois não pontuou. Agora continua com 0%. Em agosto, 29% dos entrevistados disseram ter a intenção de anular ou votar em branco. No início de setembro, 21%, e agora são 19%. Não declararam o voto ou responderam que não sabem em quem votar, eram 9%,
passaram para 7 e agora continuam 7. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 2.002 eleitores e a pesquisa foi encomendada pelo próprio Ibope Inteligência e registrada no TSE com o número BR 05221/2018. Olha, vamos então saber sobre a saúde do candidato Jair Bolsonaro, que sofreu um atentado na quinta-feira passada. Vanessa Casalino, em São Paulo, conta pra gente como está o estado dele nas últimas 24 horas. Boa noite, Vanessa. Oi, Mari. Boa noite para você, boa noite a todos. De acordo com o último boletim médico, Jair Bolsonaro continua internado em uma unidade de cuidados semi-intensivos aqui no Hospital Albert Einstein. Mas a alimentação oral, que tinha sido retomada ontem com uma dieta leve, teve de ser suspensa hoje. Isso porque, segundo o boletim, Bolsonaro apresentou uma distensão abdominal, que é um inchaço, um aumento de volume na região da barriga. Com isso, o candidato está se alimentando exclusivamente por via endovenosa, que é direto na corrente sanguínea, até a próxima avaliação médica. De modo geral, o estado de saúde dele continua estável, sem sinais de infecção. Bolsonaro está internado aqui em São Paulo desde a última sexta-feira, Mari. Obrigada, Vanessa Casalino. Olha, e no Paraná, o Tribunal Regional Eleitoral negou a autorização para que o ex-presidente Lula possa votar nas eleições deste ano. Jéssica Gonçalves fala com a gente agora. O ex-presidente, né, Jéssica, cumpre pena após condenação por lavagem de dinheiro e corrupção, mas ele não está em um presídio e isso acabou prejudicando a intenção dele de votar, né? Isso mesmo, Mário. O TRE do Paraná negou o pedido do ex-presidente Lula para votar na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso desde abril deste ano. A decisão é do dia 30 de agosto e foi assinada pelo desembargador Luiz Taro Oyama. No documento, Oyama afirma que presos que ainda têm possibilidade de recurso na Justiça podem exercer o direito de voto, mas não existe uma sessão eleitoral na custódia da Polícia Federal em Curitiba. Para que isso ocorra, é necessário que pelo menos 20 presos manifestem a intenção de votar. No caso de Curitiba, só o ex-presidente pediu para votar, o que tornou inviável, então, a instalação de uma sessão eleitoral especial a tempo das eleições deste ano. Outro impedimento é que o título de eleitor do ex-presidente não foi transferido para o estado do Paraná, outra exigência da lei. Lula foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo envolvendo o triplex em Guarujá, em São Paulo. O ex-presidente cumpre pena de 12 anos e 1 mês de prisão. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. No próximo bloco, a gente traz mais notícias dos corredores do poder para você. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, o Supremo Tribunal Federal retomou hoje aquele julgamento que vai decidir se as crianças podem estudar em casa, o chamado ensino domiciliar. Vamos até a sede do STF, na Praça dos Três Poderes, então, saber com o repórter Paulo Leite se já temos decisão sobre isso. Boa noite, Paulo. Como é que foi o julgamento? Oi, Mário, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O julgamento está acontecendo, ainda não terminou. O placar até agora é de 6 votos a 1 contra o ensino exclusivamente domiciliar. Já existe maioria, portanto, nesse sentido, mas o julgamento ainda não terminou. Outros 3 ministros que estão em plenário devem votar ainda hoje. Os 6 ministros que votaram hoje votaram contra a educação em casa, o ensino exclusivamente domiciliar. O único voto favorável foi dado na semana passada, primeiro dia de sessão, pelo relator ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Barroso considera esse tipo de ensino constitucional, segue a Constituição. Os outros 6 ministros discordam, acreditam que é inconstitucional esse tipo de ensino. Na avaliação de parte desses ministros, é preciso lei específica para que esse tipo de ensino possa ser aceito no Brasil. Outra parte acredita que nem assim, porque eles acreditam que essa educação domiciliar é inconstitucional, fora da Constituição, portanto, acima de toda lei ordinária. Outro ponto importante é que esse julgamento aqui de hoje tem repercussão geral. Tem que ser seguido, portanto, o resultado tem que ser seguido por todas as outras instâncias do Judiciário. Além disso, existe uma série de processos parados, suspensos, aguardando justamente a decisão aqui de hoje. O julgamento está no finalzinho, faltam mais 3 votos e aí sim a gente terá o placar final. Mari, você.
Obrigada, Paulo Leite. A gente lembra, né, sempre que os juízes ainda podem, os ministros ainda podem mudar o voto até o fim do julgamento, mas mantido aí, então, se for mantido desse jeito, todo mundo que está aplicando o ensino domiciliar deve, então, inserir essas crianças na escola. Agora vamos à redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, para conversar com Marcelo Castilho, porque o juiz Marcelo Bretas condenou novamente o ex-governador Sérgio Cabral. Marcelo, boa noite. Com essa nova condenação, somadas, as penas de Cabral chegariam a 182 anos de prisão, é isso? Exatamente, Mariana. Sérgio Cabral, mais uma vez condenado pelo juiz Marcelo Bretas e vai ter que cumprir mais 12 anos e 10 meses de prisão por crimes de fraudes a licitações na reforma do Maracanã e no Parque das Favelas. Ontem, Cabral já tinha recebido uma nova condenação de 47 anos por corrupção, formação de quadrilha em obras realizadas com recursos federais. E se a gente somar essas penas de Cabral até o momento, elas chegam a 182 anos. E falando de governo de Cabral, o juiz Marcelo Alvarenga Leite, da 9ª Vara Pública aqui do Rio de Janeiro, cancelou a concessão do Maracanã feita na gestão do ex-governador. Em sua decisão, o magistrado informa que o acordo vencedor é lesivo aos cofres públicos e desnecessário para a viabilidade econômica da concessão. O juiz acatou a ação civil pública movida pelo Ministério Público. O complexo foi licitado em 2013 depois de obras de remodelação para a Copa do Mundo e também para a Olimpíada, no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Uma das empresas do consórcio que venceu a concessão do estádio do Maracanãzinho por 35 anos é a IMX Holding S.A., que tem Ike Batista como um de seus acionistas. O juiz entendeu que o processo de licitação foi viciado em decorrência de ter sido oferecido acesso privilegiado à informação do edital em favor de apenas um dos licitantes, a empresa de Ike, que assim como o ex-governador Sérgio Cabral, também foi condenado pela Lava Jato. O empresário, aliás, está em prisão domiciliar, cumprindo pena de 30 anos por corrupção ativa. A concessionária que administra o complexo do Maracanã ainda não se pronunciou. E o governo do Rio disse que não vai falar sobre o assunto. Mari. Obrigada, Marcelo Castilho. Olha, e em Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao governador Reinaldo Azambuja e também na sede do governo do estado. Eu volto a falar então com a Carolina Pimentel, da Agência Brasil, aqui ao meu lado, porque, Carol, aí de acordo com a polícia, o esquema envolve a alta cúpula do Executivo e também do Legislativo, né? A Polícia Federal, Mariana, está investigando um suposto esquema de pagamento de propina a agentes públicos em troca de créditos tributários às empresas. E para dissimular esses pagamentos, o grupo utilizava notas fiscais falsas. Além dos endereços ligados ao governador Reinaldo Azambuja, os policiais federais também estiveram no prédio onde mora o filho dele, Rodrigo Azambuja. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Tribunal de Contas do Estado, mais precisamente no gabinete do conselheiro Márcio Monteiro e na Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado Zé Teixeira, do DEM. Empresários e fazendeiros também são investigados nessa operação. O inquérito tem como base delações de executivos da JBS que apontam que esse esquema começou em 2003. Azambuja é candidato à reeleição pelo PSDB e está em campanha no interior do estado. A assessoria dele confirmou as buscas e apreensões e disse que vai aguardar o retorno do candidato à capital para se manifestar. E, Mariana, a nossa produção não conseguiu contato com os demais investigados. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, de volta aqui a Brasília, o Ministério do Planejamento vai promover mais uma mudança na gestão dos servidores públicos federais. Ainda esta semana será publicada uma nova norma regulamentando o uso de banco de horas em mais de 200 órgãos e empresas públicas. Assim, as horas que os servidores trabalharem a mais serão computadas como crédito e as que forem trabalhadas a menos como débito. Para fazer o controle, serão utilizados pontos eletrônicos e as horas extras deverão ser autorizadas pelas chefias. A mesma instrução normativa também vai regulamentar as situações sobre aviso prévio, para aquelas pessoas que estão de sobreaviso, em que o servidor não está a serviço, mas pode ser acionado a qualquer momento para trabalhar. Esses períodos não vão contar como crédito no banco de horas. De acordo com o Ministério do Planejamento, a adoção
adoção do sistema de banco de horas será feita pelos dirigentes dos órgãos e entidades, caso seja de interesse da administração federal. A gente muda de assunto e agora vamos falar dos venezuelanos lá em Roraima. Por lá, a atuação do Exército foi prorrogada. Quem traz as informações completas para a gente é novamente a Jéssica Gonçalves. Bom, Mariana, os militares das Forças Armadas vão continuar em Roraima até o dia 30 de outubro. O decreto que autoriza a atuação do Exército terminava hoje, mas o prazo foi prorrogado. O objetivo da atuação é garantir a segurança de brasileiros que vivem em Roraima e também dos venezuelanos que entram no Brasil fugindo da crise no país vizinho. As tropas foram enviadas para Boa Vista e Pacaraima em agosto. Bom, e uma outra medida que vem sendo adotada com relação aos imigrantes que chegam do país vizinho é a da interiorização. Hoje, mais de 200 venezuelanos deixaram Boa Vista com destino à cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. A cidade vai receber mais de R$1 milhão do Ministério do Desenvolvimento Social como ajuda financeira para a estrutura de acolhimento. Desde abril, mais de 1.500 imigrantes foram levados a outros estados. E ainda sobre esse tema, a governadora de Roraima, Sueli Campos, se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, para falar da possível ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica ao estado por parte da Venezuela. É que o país vizinho alega falta de pagamento pelo governo brasileiro. Roraima é o único estado brasileiro que não está interligado ao sistema elétrico nacional e recebe energia que é gerada na Venezuela. De acordo com a Eletronorte, o Brasil teve dificuldades operacionais para transferir os recursos depois que várias medidas restritivas foram impostas pelos Estados Unidos ao governo venezuelano. Após o encontro, a governadora afirmou que não há perigo de corte no fornecimento. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, aí antes do nosso encerramento, a gente volta a lembrar a entrevista da nossa presidenciável de hoje, Vera Lúcia. Você pode acessar o conteúdo completo dos 45 minutos de entrevista nos sites tvbrasil.ebc.com.br e radios.ebc.com.br. Ou também pelo EBC Play, que você baixa gratuitamente na Play Store e na Apple Store. Nos nossos telejornais, você também vai conferir mais detalhes sobre o que Vera Lúcia disse na entrevista de hoje. Mas a gente separou um trechinho para você. Trabalhadores brasileiros, não confiem a sua vida nas eleições, elas não vão resolver as nossas vidas. O programa que nós estamos apresentando é um programa que atende às nossas necessidades, ele é arrancado da nossa realidade e apresenta uma saída de acordo com as nossas necessidades. Chamamos os trabalhadores a abraçar esse programa, a lutar por ele, agora não nas eleições, mas para além das eleições. Votar no programa do PSTU é votar num projeto de sociedade que atende às demandas da classe trabalhadora, que é produtora da riqueza, mas que fica à margem dela, organizando aqui os de baixo para derrubar os de cima. É dessa forma que nós vamos ter atendido às nossas necessidades aqui no Brasil e também no mundo. Como a gente falou, a próxima entrevista será com o candidato do Democracia Cristã, José Maria Eimael, amanhã. Sempre bom esclarecer sobre o nosso calendário de entrevistas. Quando os sorteios foram feitos, eles incluíram todos os então pré-candidatos à presidência da República, mas nem todos registraram as candidaturas. Então, nós mantivemos as datas com aqueles que foram confirmados no TSE. Vale lembrar que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio, realizado na presença dos representantes dos partidos de cada candidato. Bom, vamos então para algumas manchetes da Agência Brasil antes da gente encerrar o nosso programa de hoje. PRTB consulta o TSE sobre participação de vice de Bolsonaro em debates. Brasil tem mais de 1.600 casos de sarampo confirmados, a maioria no Amazonas. Investimentos federais em 2019 cairão para o menor nível desde 2006. Bom, a gente lembra que tudo isso você confere em agenciabrasil.ebc.com.br. Para você, uma ótima noite. A gente te espera aqui de novo amanhã. Até lá.
Obrigada.